Olá, tudo bem? Eu sou o professor Egito e neste 7 de setembro eu quero apresentar para vocês duas versões para este fato histórico que deu a emancipação do Brasil em relação a Portugal. Vou trazer a versão de um historiador da década de 1940, o Luiz Pinto, e uma versão de 2010 do historiador Eduardo Bueno. Só para vocês refletirem que a escrita da história é sempre filha do seu tempo. Na primeira versão, vocês vão perceber um historiador em busca de fazer uma escrita da história apontando um herói nacional, ou seja, trazendo a figura de Dom Pedro como a grande liderança. Na outra versão, vocês vão ver uma narrativa mais cômica, uma narrativa sem a preocupação de apresentar um herói na escrita da história. Vamos ver? Então diz o texto do Luiz Pinto, 1940. Dom Pedro, a 14 de agosto, seguiu para a terra dos bandeirantes, chegando a São Paulo a 25 daquele mês. Toda a cidade estava em festa. Das janelas atiravam flores, sentindo-se na população uma alegria geral. Dom Pedro dissolveu a junta e nomeou um governo provisório, tendo seguido para Santos a 5 de setembro, donde regressou na manhã do dia 7. À altura do Riacho Ipiranga, e já de volta ao Rio, Dom Pedro recebeu o correio da corte, que lhe trazia cartas de José Bonifácio e Dona Leopoldina. O correio trazia decretos da corte de Lisboa com novas e humilhantes imposições. Na sua carta, entre outros argumentos, dizia Dona Leopoldina a Dom Pedro: se a independência tem de se fazer, que se faça já. Dom Pedro meditou. Vinha adoentado e tinha feito alto para descansar um pouco, mas, de súbito, amassa o papel que tem nas mãos, pisa-o e brada, visivelmente irritado: é preciso acabar com isto. Salta sobre o cavalo e marcha em direção do Riacho Ipiranga, onde se encontrava o resto da comitiva. Aguarda forma. Há um alvoroço. E Dom Pedro exclama com toda a força dos pulmões: laços fora, soldados! Caem no mesmo instante todos os laços portugueses. E, impetuoso, vibrante, altivo, Dom Pedro continua: camaradas, as cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já a sua independência. Estamos definitivamente separados de Portugal. Ergueu-se no selim, puxou da espada e, entre solene e dramático, bradou: independência ou morte! Esta é a versão do primeiro historiador. Note que ele fala que Dom Pedro montou no cavalo, que vinha adoentado. Mas você nota que na narrativa, Dom Pedro está impetuoso, Dom Pedro está vibrante, ele está decidido a separar o Brasil. Vamos agora para a versão do Eduardo Bueno, no livro Brasil em História, 5 séculos de um passado em construção. Aqui é Eduardo Bueno, é o historiador pop, ele é muito conhecido na mídia. Então vamos ver como ele utiliza assim o gênero, a narrativa cômica para falar da independência do Brasil, porque ele tem essa versão de escrever assim de uma forma que até agrada a sua escrita, A sua escrita é muito interessante quando ele fala do Brasil. Olha só. O príncipe não estava bem. Teria sido a água salobra de Santos ou algum prato condimentado do jantar da noite anterior? Não se sabe, nem ele o sabia. O fato é que uma diarreia o atacara, e a cavalgada pela tortuosa estrada que o conduzia da Baixada Santista ao platô de São Paulo não tinha ajudado em nada na recuperação do combalido ventre principesco. No instante que o major Antônio Ramos Cordeiro
e o Correio Real Paulo Bregaro, que tinham partido do Rio de Janeiro em direção a Santos com um maço de cartas urgentes para Dom Pedro, chegaram às margens do riacho Ipiranga, divisaram alguns membros da guarda de honra parados numa colina. Dom Pedro estava à beira do córrego, quebrando o corpo, agachado, para responder a mais um chamado da natureza. A correspondência lhe foi entregue enquanto ele ainda abotoava a braguilha do uniforme. As circunstâncias não eram as mais indicadas para a perpetração da façanha memorável, mas as notícias eram de tal forma definitivas e perturbadoras que, depois de ler, amassar e pisotear as cartas, Dom Pedro montou sua bela besta Bahia, cavalgou até o topo da colina e gridou à guarda de honra: amigos, as cortes de Lisboa nos oprimem e querem nos escravizar. Deste dia em diante, nossas relações estão rompidas. Após arrancar a insígnia portuguesa de seu uniforme, o príncipe sacou a espada e, às margens plásticas do riacho Ipiranga, bradou heróico e retumbante: por meu sangue, por minha honra e por Deus, farei do Brasil um país livre. Em seguida, erguendo-se dos estribos e alçando a espada, afirmou: brasileiros, de hoje em diante nosso lema será independência ou morte. Eram 4 horas da tarde do dia 7 de setembro de 1822 e o sol, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria naquele instante. Bom 7 de setembro a todos.